Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É o momento em que eu transmito a palavra de Deus para todos vocês. Portanto, para você e para mim, é um instante de reflexão, meditação, é o momento de deixar Deus nos falar. Ele, neste momento, vai tomar conta de mim. Liturgia de 3 de abril de 2022, quarto domingo da quaresma, aliás, quinto domingo da quaresma, 3 de abril de 2022. Dias de São Xisto I, Xisto II e Xisto III e Santas Ágape, Quíonia e Irene. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos a missa própria, o creio, o prefácio próprio e o tema Nem eu te condeno, e vá e não peques mais. É da mulher adúltera. É uma passagem muito conhecida da Bíblia. Vamos então à transmissão dos textos bíblicos. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos do 16 ao 21. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 125, versículos do 1º ao 2º AB, 2º CD, ao 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão, é o versículo 3º. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Repitamos! Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Repitamos, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 8º ao 14. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça, provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está à frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que bonito texto. A Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 8º ao 14. Vale a pena você refletir sobre isso. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos a uma reflexão que é do Semanário Litúrgico Catequético Domingo. Vamos ver qual é a linha de reflexão aqui deste domingo para este evangelho. Para pôr Jesus à prova, escribas e fariseus conduzem a ele uma mulher adúltera, segundo o texto do padre Nilo Lusa, e ficam à espreita, aguardando o resultado. A lei do Antigo Testamento prescreve que o adultério
deveria ser punido com apedrejamento. Jesus não se preocupa com respostas, pois sabe que se trata de uma armadilha. Como insistissem, o mestre os provoca. Se alguém não tiver pecado, atire pedras. Logo em seguida, os acusadores vão embora e a mulher encontra-se diante de Jesus em pé, absolvida, redimida e dignificada. Fica a inquietação para nós. Onde estava o adúltero? Todos somos pecadores e, não raro, os que condenam são piores do que os condenados. Portanto, todos temos necessidade de conversão. Jesus não condena, baseado em moralismo, mas perdoa, convidando a conversão. Tanto a mulher quanto os acusadores necessitam do perdão de Deus. Esse perdão exige conversão. No tempo da Quaresma, o tema da conversão se impõe. Jesus se mostra profundamente humano e misericordioso com as pessoas condenadas, as quais, com alguma frequência, são vítimas de preconceitos e injustiças, segundo o padre Nilo Lusa. A primeira preocupação sua é recuperar, mediante o perdão, a pessoa considerada pecadora. Sua atitude está acima da letra da lei, muitas vezes manipulada por interesses pessoais. Os seres humanos facilmente condenam, ao passo que Deus propõe perdão e mudança de vida. O Mestre nos motiva a atitudes de perdão, mas nós teimamos em continuar com nossas condutas condenatórias. Quantos também hoje se armam de pedras e estão prontos para lançá-las contra os outros? Muitos se utilizam dos meios de comunicação e das redes sociais para divulgar e espalhar calúnias, mentiras, desprezo. A arrogância, a intolerância e as mentiras têm presença marcante em nosso meio. Elas orientam os preconceitos, o dogmatismo e o moralismo. A Quaresma adverte: chegou a hora de mudar. Então temos aqui uma reflexão de um padre, que é publicada sempre nesse semanário que é lido em algumas igrejas, ou pelo menos é distribuído. Às vezes a reflexão nem é lida, mas ele é distribuído. Então, muitas pessoas têm acesso. Deixa eu ver agora se temos mais alguma reflexão. Eu acho que foi uma reflexão boa, Foi moderada, não foi muito forte. Não temos mais aqui. Vamos para os santos do dia, porque os santos do dia são vários no dia 3 de abril de 2022. São algumas santas e alguns santos. Santa Ágape, Santa Quilônia, Santa Irene, São Xisto, São Xisto I, São Xisto II e São Xisto III. Então vamos lá? Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Olha, da minha parte vocês podem utilizar à vontade, livremente, para evangelizar, porque foi Jesus mesmo quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Ordem do nosso Deus. Então, usem à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Agora eu digo para vocês que eu captei essas informações no site da TV Século XXI, rs21.com.br. Santa Ágape, Santa Quilônia e Santa Irene, mártires. Vamos saber um pouco dessas histórias? As santas Ágape, Quilônia e Irene são consideradas mártires e viveram no IV século da era cristã, quando a Igreja Católica era perseguida sob o império de Diocleciano. O imperador baixou um decreto obrigando as pessoas a queimarem os livros que falassem sobre Jesus e sua religião. Os soldados invadiam as casas dos cristãos
para verificarem se as ordens do imperador estavam sendo cumpridas. Na casa das 3 irmãs havia muitos livros religiosos. Quando os soldados chegaram, Quíonia, Irene e Ágape, olha só, quando os soldados chegaram, elas disseram estar prontas para enfrentar o imperador. Olha que coragem. Elas foram condenadas a morrer violentamente. Suportaram gloriosamente o martírio e foram decapitadas. Assim como o apóstolo de São Paulo foi decapitado, elas também foram decapitadas. Diante do imperador Diocleciano, elas disseram não estarem com medo de perder a vida pela causa de Jesus. Elas disseram ter encontrado nos livros que falavam de Jesus o caminho que as levaria para a vida eterna. O imperador ofereceu riqueza para que elas colocassem incenso para os falsos deuses, mas elas permaneceram firmes na fé, sem nenhum medo da morte. Numa capela em Milão, na Itália, encontra-se o corpo de Santa Ágape, que é venerada como padroeira da cidade. Agora vamos aos santos. Depois das 3 santas, temos 3 santos. São Xisto I, São Xisto II e São Xisto III. Houve 5 papas com o nome de Xisto. Os 3 primeiros foram canonizados, ou seja, são santos. São Xisto I exerceu o sumo pontificado provavelmente entre 115 e 129, olha, no início da era cristã. Era romano, filho de certo pastore. Foi ele quem proibiu aos leigos tocarem nos vasos sagrados, mas convidou os fiéis a cantarem ou rezarem os sanctos junto com os celebrantes. Não se sabe precisamente se foi mártir. Tem-se como certa a presença de suas relíquias em Alatri, onde chegaram de maneira prodigiosa, pois a mula que as levava empacou no caminho, não sendo possível ir para a frente. Sempre tem algo prodigioso, né, na história dos santos. São Xisto II foi o Papa durante 30... Deixa eu ver aqui. Ele foi Papa de 30 de agosto de 237 a 6 de agosto de 258. Então, Xisto II foi Papa de 30 de agosto de 237, também no início da era cristã, a 6 de agosto de 258. Em obediência à prescrição de Valeriano, que determinara a decapitação in loco e o confisco dos bens de bispos, presbíteros e diáconos. São Xisto foi morto com 6 diáconos, enquanto o 7º, São Lourenço, o seguiria alguns dias após. Foi sepultado na cripta dos papas nas catacumbas de São Calixto. Foi muito célebre, como bem o mostra a inclusão do seu nome no cânon da missa. Pôncio, autor da biografia de São Cipriano, que também deu a notícia de seu martírio, o definiu como sacerdote bom e pacífico. Agora, São Xisto III foi Papa bem mais tarde, do ano 432 a 440. Contribuiu de modo definitivo para a derrota do pelagianismo, ao qual aderira antes da condenação pelo Papa Zósimo. Depois o combateu exageradamente, a ponto de Santo Agostinho ter de convidá-lo à moderação. Foi muito oportuna também sua intervenção para reconciliar São Cirilo de Alexandria com João de Antioquia. O bem-aventurado Pedro Apóstolo transmitiu aos seus sucessores o que recebeu: uma igreja imaculada, sem mancha nem ruga. Deve-se a ele a Basílica de Santa Maria Maior. Então, São Xisto I, II e III, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.
El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque somos todos irmãos e cristãos. E o significado do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e haverá o juízo final, fim da história. Toda a humanidade será julgada, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno. Vão viver para todos sempre dissociados de Deus. Quem for para o céu vai viver em comunhão com Deus. Para todo sempre. Olha, para ter direito ao céu e viver como anjo, contemplando a face do Criador, temos que nos arrepender de nossas iniquidades, de nossos pecados, nossas transgressões, porque nessa passagem provisória por aqui, passageira, somos vermes, somos pó. Um dia não seremos mais essa matéria que está aqui, mas um punhado de ossos ou pó dentro de um caixão. Sejamos humildes. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, dos atos, omissões e pensamentos. Shalom Adonai, a paz de Deus.